Bom dia! Salve Maria! Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje é profundamente tocante, porque ela nos mostra o caminho de quem passa da dor para a fé, do choro para o anúncio, da culpa para a conversão. Hoje a palavra de Deus nos apresenta duas grandes experiências pascais. Em Atos dos Apóstolos, o povo escuta a pregação de Pedro e pergunta: Irmãos, o que devemos fazer? No Evangelho, Maria Madalena, chorando junto ao sepulcro, encontra o ressuscitado quando ele a chama pelo nome, Maria. Essas duas passagens nos mostram uma verdade muito bonita: quem encontra verdadeiramente Jesus ressuscitado nunca permanece o mesmo. Na primeira leitura, Pedro anuncia com coragem: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. E o povo fica com o coração ferido, tocado, atravessado pela verdade. Isso é importante. A ressurreição não é apenas uma notícia bonita, ela exige uma resposta concreta. Não basta dizer, Jesus ressuscitou, aleluia. É preciso perguntar com sinceridade, o que eu preciso mudar? O que em mim ainda precisa morrer? O que em mim ainda não ressuscitou? Pedro responde com clareza, convertei-vos. Ou seja, a Páscoa não é só comemoração, é conversão. Há muita gente que quer a alegria da ressurreição, mas sem passar pela mudança de vida. Só que Cristo não ressuscitou para nos deixar do mesmo jeito. Ele ressuscitou para nos fazer novos. Talvez hoje o Senhor esteja pedindo a você abandonar um pecado, voltar à confissão, retomar a oração, perdoar alguém, deixar uma vida morna, voltar de verdade para Deus. Porque a pergunta certa diante do ressuscitado não é: Senhor, o que eu sinto? Mas sim: Senhor, o que queres de mim? No Evangelho, vemos uma das cenas mais belas de toda a Escritura. Maria Madalena está chorando diante do sepulcro. Ela ama Jesus, procura Jesus, sente falta de Jesus. Mas ainda está olhando para o lugar da morte. E quantas vezes nós também somos assim? Amamos Jesus, mas estamos presos ao passado, queremos Deus, mas ainda procuramos entre os mortos, temos fé, mas ainda estamos parados diante do túmulo das nossas dores. Então Jesus pergunta: Mulher, por que choras? A quem procuras? Essa pergunta não é só para Maria. É para nós também. Por que você está chorando? Quem você está procurando? Porque às vezes choramos por coisas que só Deus pode curar. E às vezes procuramos em pessoas, lugares e coisas aquilo que só Cristo pode nos dar. Maria só reconhece Jesus quando ele pronuncia o seu nome, Maria. Que cena linda! Ela não reconheceu Jesus pelo rosto primeiro. Ela o reconheceu pela voz do amor. Aqui está uma grande verdade espiritual: Jesus nos conhece pessoalmente. Ele não nos ama em massa. Ele nos ama pelo nome. Ele conhece a sua dor, a sua luta, a sua ferida, a sua saudade, a sua cruz escondida. E hoje, no meio da sua vida, Jesus ressuscitado também chama você pelo nome. Depois do encontro, Jesus diz a Maria Madalena: vai aos meus irmãos. Ou seja, quem encontra o ressuscitado recebe uma missão. Maria foi chorando ao sepulcro, mas voltou como anunciadora da ressurreição. Ela entra na história da igreja como aquela que anuncia aos discípulos: eu vi o Senhor. Isso é fortíssimo. A mulher que estava chorando se torna missionária. Aquela que estava ferida se torna testemunha. Aquela que parecia vencida se torna mensageira da vitória de Cristo. Isso também vale para nós. Muita gente pensa: quando eu estiver bem, eu sirvo a Deus. Quando eu estiver forte, eu evangelizo. Quando eu resolver minha vida, eu testemunho. Não. Jesus ressuscitado encontra você como você está, e a partir daí ele te envia. O Salmo proclama: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. E é isso mesmo que a Páscoa nos revela: o túmulo não transborda morte, o mundo não transborda derrota, a história não termina no sofrimento. O que transborda é a bondade do Senhor. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando a alma chora como Maria, mesmo quando o coração está compungido como o povo em Atos, Deus continua agindo. Santo Agostinho nos lembra que teme o Cristo que passa e não volta. Ou seja, há momentos em que a graça passa de forma muito especial.
E talvez hoje seja um desses dias para você. Hoje Jesus pode estar passando pela sua vida para dizer: converte-te. Levanta-te. Não chores mais sem esperança. Vai e anuncia. São João Paulo II nos deixou uma frase marcante: não tenhais medo. A ressurreição é justamente isso, a vitória de Cristo sobre tudo aquilo que nos paralisa pelo medo. Não tenha medo de recomeçar, de se converter, de voltar para Deus, de assumir sua fé, de ser santo. A tradição da Igreja a reconhece como grande testemunha do ressuscitado, a chamada Apóstola dos Apóstolos, por ter sido enviada a anunciar aos discípulos que Cristo vive. Que testemunho lindo! Ela não guardou Jesus para si. Ela correu para anunciar. E aqui está uma pergunta importante: eu tenho anunciado que Cristo vive? Ou minha fé está escondida, tímida, apagada? Portanto, a palavra de hoje nos dá 3 convites bem concretos. 1. Converter-se. Como o povo em Atos, precisamos perguntar: o que devemos fazer? 2. Deixar Jesus nos chamar pelo nome. Como Maria Madalena, precisamos ouvir de novo a voz do ressuscitado. 3. Tornar-nos testemunhas. Quem encontrou Jesus de verdade não pode viver como se ele ainda estivesse no sepulcro. Quem escuta Jesus pelo nome deixa de viver no túmulo e começa a viver em missão. Deus abençoe você. Salve Maria!